para quem vai chegar. Bom dia para quem está chegando. Bom dia a todos que estão por aqui. Bom dia quem está chegando pela primeira vez. Uma musiquinha gostosa para a gente começar o dia. Então, estamos aqui em mais uma live da esperança. Acabamos o maio show Covid, né? Porque já estamos em junho. Ainda não estou com uma programação completa para o mês de junho, porque eu estou recebendo respostas de vocês nas caixinhas, né? Eu coloquei 2 caixinhas de pergunta nesse final de semana sobre o que vocês gostariam que eu falasse em junho, para de repente conseguir atender aos desejos de vocês que me ouvem, né? E algumas coisas surgiram. De um modo geral, quase todas elas falando sobre produtividade, como ser produtiva em casa, como conseguir me concentrar dentro de casa, como conseguir não ficar parado. As perguntas que vieram nesse sentido. E aí, bom dia para quem está chegando, Lilian. Eu pensei que hoje, para começar, né, como ainda não estruturei, porque ainda espero que cheguem mais temas, mais perguntas, eu queria falar um pouquinho sobre a exaustão de dentro de casa. Em que sentido? Eu até fiz uma postagem no meu feed ontem sobre isso. A fadiga do Zoom. Nós estamos vivendo há mais de 60, 70 dias já quase, né, em casa, e tudo que acontecia do lado de fora veio acontecer dentro da nossa casa, né? É o trabalho que veio para dentro de casa, é a escola das crianças que veio para dentro de casa, é a faculdade que a gente às vezes está fazendo no horário noturno que também veio para dentro de casa, é a missa, os cultos também vieram para dentro de casa. As reuniões de trabalho parece que se multiplicaram, porque já que a gente não perde tempo no trânsito, ou de um prédio para o outro, ou de uma sala para outra, eu tenho reunião de trabalho coladinho uma atrás da outra. As reuniões sociais, né, as festas, as conversas, o encontro com a família, tudo isso veio para dentro de casa a partir de plataformas de videoconferência, que o Zoom é a mais popular, por isso que até fora do Brasil o pessoal está dando o nome de fadiga Zoom, a fadiga do Zoom, né? O cansaço gerado pelo excesso de Zoom, né? Pelo excesso de videoconferência. E eu não sei se todos que estão me ouvindo já tiveram essa sensação, eu já tive, uns 2 dias aconteceu, de você estar o dia inteiro na tela, seja trabalhando, estudando, ou conversando com os amigos, ou resolvendo problemas de trabalho ou de outras coisas, ou participando de lives e tudo mais. Ou seja, a gente passa muito tempo de frente para a tela do computador e no final do dia a gente tem a sensação de que, sei lá, um trator passou por cima da gente, ou que eu corri uma maratona, como eu escrevi no meu post de ontem. É um cansaço tão grande. E aí você pensa, nossa, eu fiquei o dia inteiro sentada assistindo aula na reunião de trabalho. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Ou conversando com a família e tudo mais. Gente, o que acontece? Todo o esforço que a gente faz, por exemplo, numa reunião presencial, no trabalho presencial ou no encontro com uma pessoa, o nosso cérebro ele já está programado para perceber todo o contexto daquela pessoa, daquela situação. Então a gente percebe a linguagem corporal da pessoa quando ela fala, a gente percebe o cenário com tudo que o cenário tem, inclusive com o odor, né? O cheiro do lugar, né? O cheiro do ambiente de trabalho, o cheiro do cafezinho no intervalo do trabalho, ou o cheiro mesmo do local onde a gente vai. Então, assim, o cérebro humano, ele é preparado para se relacionar com as pessoas e com o ambiente como um todo, daquele jeito que ele está todo ali. Quando a gente faz isso tudo via tela, né, via computador, existe um gap, quer dizer, existe uma falha aí, né? Tem um monte de coisa que o nosso cérebro não consegue perceber conversando com uma pessoa ali na tela. E aí ele começa a fazer um esforço maior para conseguir apreender aquela situação totalmente. Então há um desgaste maior
do nosso sistema atencional e do nosso sistema de concentração e fixação nesse momento em que eu tô aqui de frente para a tela, e nesse momento vocês estão aí de frente para a tela me vendo, me ouvindo. Então assim, são várias demandas novas, entre aspas, que a gente acaba fazendo para o nosso cérebro. Eu preciso, por exemplo, numa aula, assistindo uma aula, sábado agora eu tive aula da pós-graduação de 8 às 5 da tarde, né? Claro que tinha uns intervalinhos de 1h30 a cada 1h30, né? Mas eu precisava ficar atento no professor, olhando para o professor na tela ali, para eu poder absorver tudo, sendo que eu não estava vendo o professor como um todo, né? O corpo todo, eu só estava vendo ele assim, né? Do busto para cima, como vocês estão me vendo agora. Então isso já para o nosso cérebro já fica esquisito, ele já está codificando um ser pela metade, né? Uma outra coisa, muito embora a gente mexa com as mãos e traga as mãos aqui para frente, muitas pessoas não fazem isso. E é estranho você conversar com uma pessoa sem perceber ou acompanhar os movimentos das mãos. Nós já estamos habituados a aprender a linguagem das mãos, além da linguagem corporal. Então, o que acontece? Já estamos fazendo um esforço para poder perceber que eu estou falando com uma pessoa de verdade. Embora eu não esteja vendo mão, nem perna, nem pé, mas é uma pessoa, desculpa. Então isso já é um esforço. Um outro esforço, a questão das distrações. Mesmo que você esteja dentro da sua casa, numa reunião de trabalho, por exemplo, eu suponho que vocês vá para um ambiente isolado e tal, mas aí você tem, né, aquele quadro na sua casa que você gosta, tem o barulho lá de fora das crianças brincando, ou de repente do marido ou da esposa pra lá e pra cá. Aí você tá aqui, né, prestando atenção na reunião de trabalho, e você lembra, caramba, eu tenho que fazer a lista da compra do mercado, porque tem que ir no mercado uma vez por semana só e rápido. Então você também tem uma abertura maior para distrações que se você tivesse numa reunião de trabalho, dentro da sala lá de trabalho, você não teria. Então tem um outro esforço aí para filtrar ou eliminar esses distratores. Você não sente o cheiro dos locais, quer dizer, já temos um contexto minimizado aí. Então tem um esforço maior do teu cérebro para pensar nisso. Quando é uma conversa assim tete a tete, de repente quando tô eu e você, há uma necessidade de um esforço, de uma atenção, só de uma pessoa para outra pessoa. Mas quando nós estamos falando das reuniões em grupo, como são, por exemplo, as aulas no Zoom, ou as reuniões de trabalho com 5, 10, 15, 20 pessoas, aí você obriga o seu cérebro a prestar atenção em todas aquelas carinhas que aparecem na tela. Não só em todas aquelas carinhas, mas no cenário que está por trás daquelas carinhas. Porque sim, o nosso olho ele vai batendo, ele vai prestando atenção no todo que está ali. E aí você começa a prestar atenção que, nossa, atrás daquela pessoa ali tem uma parede amarela. Nossa, bonita esse amarelo, e acho que eu vou pintar a minha parede amarela daqui a um tempo. Aquele ali, olha, esqueceu de tirar a camisa pendurada na janela e tá bem aparecendo. Você começa a se distrair também com todas as paisagens ao redor, ali por trás, de todas as carinhas que estão na tela. E ao mesmo tempo você tem que prestar atenção ou na reunião de trabalho, ou na aula, ou seja lá o que for. Então lá tá você obrigando o seu cérebro a pensar em um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí tem uma outra coisa, é você mesmo. Se você tá aparecendo na tela, volte e meia você vai olhar pra você, como eu agora aqui eu tô falando, volte e meia eu ajeito meu cabelo, porque eu vejo que ele saiu do lugar. Quando você tá conversando com uma pessoa presencialmente, ela não é um espelho, né? Então você não vê que o seu cabelo ficou fora do lugar, você não viu que a blusa tá um pouco torta, e aí você tem que ajeitar, e aí você olha assim, esse não é o meu melhor ângulo, aí você vira pra falar do seu melhor ângulo. Quando você tá falando pessoalmente com a pessoa, nada disso você presta atenção, você simplesmente flui, você simplesmente você simplesmente fala, né? Só que com o advento das videoconferências, das telas, e você tá falando e a pessoa tá te vendo e você também tá te vendo, que às vezes a tela fica dividida, eu gosto muito, na verdade eu faço meus atendimentos a partir de uma plataforma de conversa em que eu tenho a opção de colocar só o paciente. E aí eu coloco só a imagem do paciente para eu de verdade ficar atenta só ao paciente.
Mas quando a gente está numa sala de aula, numa reunião de trabalho que tem 10, 15, 20, 30 carinhas, você até pode colocar, tem aquela coisa de botar só quem tá falando, né, ali. Mas volta e meia a sua carinha tá lá, pequenininho, ela fica num cantinho. E você vai lá e olha, ih, meu Deus, o brinco saiu do lugar. Ih, não, peraí, agora é o cabelo que tá fora do lugar. Então vejam bem como é que esse tipo de atividade que nós todos estamos sujeitos, minimamente, eu tenho certeza que todo mundo já passou, ou por reunião de trabalho, ou por aula, ou por reunião de família, vamos fazer uma bagunça da família no Zoom, né, os amigos, enfim. Se a gente vem nessa batida já por muitos dias e principalmente ao longo de um dia inteiro, eu tenho, por exemplo, pacientes que relatam que 7h30 da manhã já entraram em reunião no Zoom e só terminam 8 da noite, né? Então, quando a gente passa o dia inteiro exigindo tudo isso do nosso cérebro, né? Exigindo que ele preste atenção numa meia pessoa, porque não é a pessoa inteira, aliás, já nem meia, né? É um 3x4 da pessoa, exigindo que ele preste atenção no conteúdo que essa pessoa está falando, né? Seja aula, seja reunião, seja o que for. Então você tem que estar atento ali. Que ele fique atento ao cenário, porque ele vai ficar atento ao cenário que está por trás de cada pessoa que você está olhando ali na reunião do Zoom. E que ele fique atento na sua própria imagem, se você tá bem, se você tá prestando atenção, ainda tem isso. Às vezes você olha pra você e você tá com uma cara de que tá olhando pro teto, que de verdade você tá pensando no que você vai fazer depois da reunião. Aí você diz, ih, caramba, o professor tá me olhando com essa cara. Aí você tem que fazer uma cara de, tô prestando atenção no professor. Aí você fica lá, né, fazendo aquela cara de tô prestando atenção no professor, mas aqui dentro você tá prestando na lista do mercado, você tá prestando a comida que ainda vai fazer, ou sei lá o quê. Então, assim, percebem que são muitas demandas que esse modo de operar hoje, né, no mundo inteiro, por isso que eu disse no início, não é um fenômeno só daqui da gente, é um fenômeno mundial, por isso o termo Zoom Fatigue, ou Zoom Stress, algo assim que eu estava dando uma olhada, já tem até um manual, né, um manual para você, como você se limpa disso, como você se livra disso, e esse seria o meu próximo ponto, né, e que eu coloquei isso no meu post de ontem. É inevitável, né? Não dá para dizer assim, não vou fazer reunião de videoconferência, não vou. É inevitável. Estamos vivendo ainda uma situação de isolamento, de reclusão social. Embora ontem a prefeitura tenha divulgado já um plano de, aos poucos, a gente ir saindo para tudo voltar ao normal. Se Deus quiser, em agosto, a vida da cidade já está normalizada. Pelo menos é o que disse o site da prefeitura ontem. É inevitável que a gente precise estar diante das telas, que a gente precise participar de uma ou outra reunião e que a gente acabe exposto a esse excesso de demandas atencionais e de concentração para o nosso cérebro, para os nossos neurônios. E é óbvio que isso causa uma exaustão, causa um cansaço, causa uma fadiga. Então é natural que depois de um dia inteiro você vivendo esse tipo de relação, né? Tudo muito... algumas pessoas dizem, é frio. De fato, não tem o calor humano, né? Então, estamos aqui, por mais que eu me entusiasme e fale e tente passar para vocês, o meu calor humano não vai para vocês a partir da tela, né? Também o perfume do ambiente onde eu estou, o meu perfume. Outro dia a gente mexeu na aula, todo mundo passou perfume para vir para a aula. A gente não sente o perfume do outro. São todos esses pequenos elementos que dão a gente uma sensação de completude, de todo. E que esse tipo de relação via telas a gente acaba não tendo. E aí, gente, é natural sentir um certo cansaço depois de um dia exposto a tanta reunião no Zoom. Mas olha só, o problema não é ficar vendo o problema. Ai, eu tô cansada. Ai, muito chato. Ai, amanhã de novo tem reunião no Zoom. Ai, de novo tem aula no Zoom. Ai, que chato. Não, vamos sair da resmungação. Vamos sair disso. Vamos pensar, qual é a minha alternativa? Eu posso ficar sem fazer isso? Não. Aí eu vou usar uma frase de um queridinho meu, Vitor Frankl. Ele diz que quando a situação é agradável, é favorável, que você tenha que desfrutar ela em sua plenitude, desfrutá-la bem. Quando a situação não é favorável, não é agradável, você precisa transformá-la. E quando não é possível transformá-la, transforme-se você. Então não é possível dizer, não vou ter tela, não vou participar de reunião nenhuma, não quero nem saber. Não é possível fazer isso.
até para manter as nossas condições de trabalho, né? E também ter contato com o mundo real a partir do virtual, né? Então, o que a gente precisa fazer? No momento em que você não tem necessidade urgente, né, ou importante, prioritária, de estar na tela, fuja das telas. Então, se você não precisa estar numa... Oi, filho! Estar numa reunião no Zoom. Se você não precisa estar assistindo uma aula no Google Meeting. Se você não precisa estar fazendo uma videoconferência de Zap com sei lá quem, fuja da tela. Para manter os seus neurônios saudáveis. Então, vá fazer coisas que não impliquem uso da tela. Ah, mas eu adoro ver aquela série da Netflix que tá atrasada. Acho que eu vou aproveitar esse meu tempinho extra para fazer isso. Lá tá você exposto à tela de novo. Ah, Mônica, mas aí agora não é aquela reunião que você tava falando, que os neurônios têm que ficar prestando atenção em um monte de coisa e aí cansa o cérebro. Eu tô relaxando, mas você tá ali exposta à irradiação da tela, naquele mesmo mecanismo, assim, a situação, o contexto é o mesmo. E você já está com seus neurônios gastos, então vai gastar mais, não vai relaxar. Você pensa que vai relaxar. Então, assim, procure no seu tempo livre das telas, se não é horário de trabalho, se não tem que ter nenhum tipo de reunião, nem que seja de família, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa manual, vai aguar as plantinhas do teu apartamento, ou vai trocar os vasinhos do lugar, ou vai de repente caprichar no jantar, né? Ou vai fazer um biscoito, ou vai fazer um bolo diferente, enfim, fuja das telas no momento do dia em que você não precisa estar na tela. Não fica grudado na tela 24 horas por dia. E quando eu falo tela, é porque pode ser celular, pode ser notebook, pode ser o computador de mesa e também a televisão. Então, assim, nós estamos com uma necessidade muito maior, muito grande, de estarmos presentes no mundo virtual. Porque sim, hoje é o nosso grande meio de comunicação, de trabalho, de produção, de aprender, né, de aprendizagem. Mas eu não preciso, eu não tenho a necessidade de passar 24 horas do meu dia nesse funcionamento, certo? Porque aí sim vem uma exaustão muito maior do que aquela que eu já preciso ter por conta da minha necessidade, das minhas obrigações. Eu posso aproveitar o meu tempo livre, eu posso aproveitar o meu tempo de relaxamento para fazer outras coisas. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer. Descobre. Eis o grande desafio. Inventa. O que eu vou fazer hoje que não implique usar o celular ou não implique usar o notebook? Sei lá, eu vou... Nossa, quanto tempo que eu não bordo. Acho que eu vou pegar minhas linhas e vou bordar. Então, caramba, nunca vi que aquela plantinha ali, coitada, tá quase morrendo. Vai se dedicar para salvar a vida da plantinha, né? Vai fazer massa de biscoito, gente. Mexer com as mãos desestressa, relaxa e deixa os seus neurônios num nível de atenção mais reduzido, porque é mecânico, você já sabe os movimentos, precisa ficar prestando atenção em cada movimento. Então vai fazer uma massa de biscoito, vai arrumar, vai fazer, construir coisa, vai desenhar, vai lixar, vai pintar, enfim. Use a criatividade. Gente, a criatividade é uma capacidade humana sem igual. E por conta dela a humanidade chegou onde chegou. E é a partir da criatividade que a gente vai chegar a uma vacina para o Covid. Então vamos pensar o seguinte, estar exposto à tela é inevitável, ok, mas não 24 horas por dia, né? Vai conversar com as pessoas que moram com você, vai jogar, vai fazer jogo de tabuleiro, vai fazer palavras cruzadas, qualquer coisa que não envolva o uso de telas, para que você possa vir a ter um descanso no seu sistema neuronal, no seu sistema atencional, né, que são todos os mecanismos aqui necessários e importantes para você ter atenção, concentração e, consequentemente, memória e fixação do conteúdo. Senão chega um ponto que você já não está mais captando nada, você não está mais absorvendo nada, né? E aí, por isso que é importante você meio que se munir de capacidade
de atenção boa no momento de relaxamento, porque se no dia seguinte você vai ter que estar lá numa reunião, ou se daqui a 2 horas você vai ter que estar numa reunião importante, você vai precisar de toda a sua atenção. Aí você aproveita o horário do almoço para ficar assistindo a série, ou para ficar vendo videozinho no Zap, ou para ficar conversando com o pessoal via... Não, aproveita esse tempo e deixa ali a tela descansando, e deixa ali o celular quieto no canto, já que daqui a pouco você vai ter que estar lá de novo, né, exposta a isso. E aí volto a falar uma coisa que eu falava no início dessas minhas lives da esperança. Observa a natureza. Pra que ficar vendo uma foto de uma praia no celular pra você ficar babando e dando vontade pra praia, não podendo ir? Se você tem um céu lindo olhando da sua janela. Ah, Mônica, mas a minha janela do apartamento é pequenininha, eu vejo um pedacinho muito pequenininho do céu. Tudo bem, é pequenininho, mas esse pequenininho é um céu de verdade, não é um céu virtual. Sinta o odor na sua janela. O olfato é o nosso sentido que não está sendo muito utilizado em todas essas conversações e reuniões e videoconferências. Vai para a janela, inspira forte. O Covid não vai entrar pela sua narina assim não, tá? Inspira forte, aproveita a luz do sol, aproveita a claridade do céu. Observa a paisagem, presta atenção se vem passarinho, se vem minhoquinha, se vem... Observa a natureza. Isso é de uma capacidade de relaxamento tão grande que a gente não tem noção. A gente não tem noção. O mundo urbano, a sociedade urbana não tem noção dos benefícios que é você ficar 10, 15 minutos simplesmente observando a natureza. E quando eu falo a natureza, pode ser... Eu falo do céu porque eu acho que janela todo mundo consegue chegar ao céu. Plantinha, terrinha, bichinho... Talvez não seja tão simples para quem mora, sei lá, no 24º andar num apartamento, né? Então, assim, que a gente privilegie atividades reais, né? Sem o uso de telas, nos momentos em que a gente não precisa estar telado, né? Ou multitelado, como tem uma propaganda aí que fala isso, né? Para que a gente até possa ter paciência, concentração, memória, atenção naqueles momentos em que não temos como fugir. Precisamos estar ali na tela, certo? Então, gente, essa foi a live da esperança de hoje. Ainda não estruturado o mês de junho, mas eu prometo que mais tardar semana que vem eu já vou divulgar aqui quais serão os temas. E eu conto com as sugestões de vocês. Eu vou abrir uma caixinha de novo agora no final dessa live, para o povo ainda mandar mais ideias, porque pelo que eu tô vendo, o pessoal tá querendo que eu fale de produção, de trabalho, Ok, vou continuar, se for esse pedido, ok, tá bom? Quinta-feira, às 9 horas, a gente continua com mais uma live da esperança. Se você gostou, deixa o seu joinha, comenta, porque a live vai ficar salva no IGTV, dá para comentar, tá? E compartilha com seus amigos e convida o povo para vir também na live de quinta-feira que vem, que ainda não sei o tema, tá bom? Beijo, muito obrigada por quem está aqui desde o início, obrigada por quem chegou no meio do caminho. Já já vai estar no IGTV, ok?